Olá, aluno! Hoje nós iremos ver a aula Morfologia Vegetal. A morfologia vegetal e anatomia constituem um tópico da nossa disciplina. Nesse tópico nós iremos ver as formas, a aparência externa da nossa planta, do nosso objeto de estudo, que é a planta. Por que nós precisamos fazer isso? Para que a gente possa identificar a planta. Nós já percebemos que é um problema muito sério quando nós trabalhamos com a planta equivocada. Para isso, nós precisamos ter conhecimento para reconhecer se estamos realmente trabalhando com a planta correta. Para o desenvolvimento do nosso trabalho, nós iremos olhar as estruturas dessas plantas, né? Nós iremos olhar, por exemplo, a raiz, iremos olhar o caule, as folhas, as flores e também os frutos. Observando como é a característica de cada um desses órgãos de forma externa num primeiro momento, e depois nós iremos olhar de forma interna também. As raízes são órgãos de fixação, absorção, reserva, suporte e respiração das plantas superiores. Elas têm uma variação, algumas podem ser subterrâneas, outras aéreas, como por exemplo as das trepadeiras, as das bromélias, orquídeas, e algumas são submersas, como os aguapés que nós vemos nas represas. Um exemplo de droga vegetal constituída de raiz é a fáfia. Nós poderíamos ter apresentado várias espécies de plantas que têm como droga vegetal a raiz, mas especialmente esta, por quê? Observem bem nesta afirmação. Nós estamos dizendo que ela é tônica, vejam aqui, e ao mesmo tempo nós estamos dizendo que ela é calmante. Eu gostaria que vocês refletissem sobre esse fato e depois, no momento em que nós nos encontrarmos lá durante o horário de aula, é uma aula remota, mas nós estaremos lá presente atendendo às suas dúvidas. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e nos respondessem o porquê. O caule é o órgão vegetal que origina e suporta as folhas, flores, frutos, e ele faz essa conexão entre a raiz e a parte aérea. Ele também pode realizar reservas de substâncias e energia e pode ser inclusive fotossintético, como nos cactos. E dentro da classificação dos caules, nós temos, por exemplo, os caules aéreos, como o tronco. O tronco é um caule bem desenvolvido, com um sistema bem lenhoso, né? Nós conseguimos perceber bem a sua estrutura rígida, de grande dimensão, bem ramificado, né? Nós temos também a haste. A haste já é um caule pequeno, né? A gente pode entender e tentar lembrar como o caule da couve, por exemplo, né? Ele é uma haste curta, pequena, normalmente em arbustos, né? O colmo. O colmo é principalmente, como exemplo, nós podemos falar de um colmo que não é preenchido, que é aquele que nós encontramos nos bambus. E um colmo preenchido é aquele que nós encontramos na cana-de-açúcar. E a estipe? A estipe é característica das palmeiras e dos coqueiros. Temos também aqui o nosso subterrâneo, um caule subterrâneo. Temos aqui um bulbo, né? Este daqui é um rizoma. E aqui nós temos os tubérculos. Quando nós olharmos o caule, principalmente na nossa disciplina, nós devemos observar o nó. Nó é esta região onde se insere uma ou mais folhas. Também devemos olhar essa região entre nós. Essa região entre nós, para nossa disciplina, é importante nós observarmos. Com isso, nós vamos olhando, observando o caule e observando como é a sua morfologia. Como exemplo de droga vegetal constituída do caule, temos aqui o barbatimão da família Fabaceae, Stryphnodendron. Stryphnodendron é o gênero, e dentro desse gênero nós temos várias espécies e apresentamos para vocês a adstringens,
Lembram da palavra adstringente, quando nós falamos sobre os taninos, a precipitação das proteínas e glicoproteínas presentes na boca, que dava aquela sensação que nós não devemos falar, que é a sensação de amarrar a boca, né? Nós, como profissionais, diremos adstringência, precipitação das proteínas e glicoproteínas, né? Ele é utilizado no tratamento das leucorreias, hemorragias, diarreias, hemorroidas, limpezas de ferimentos, de oleosidade da pele. Lembrando que o tanino ele tem uma propriedade que eu acabei de dizer, que é a propriedade de precipitar proteínas. E essa precipitação de proteínas também forma uma camada protetora sobre a ferida, auxiliando então na cicatrização. Outro exemplo clássico de caule subterrâneo é o rizoma do gengibre, né? Zingiber officinale. É uma planta da família das zingiberáceas, que é originária da região da China, da Índia, né? E se adaptou muito bem aqui no Brasil. Utilizadas para gripe, tosses, resfriados, dores de garganta. Outro exemplo de caule subterrâneo é o alho. O alho é uma planta comestível, pertencente ao gênero Allium, mas também utilizado para fins medicinais. Podemos observar aqui a região da raiz. Esta é a região da raiz. E aqui nós temos o bulbo, que é onde se encontram os princípios ativos que nos interessam. Ele pode ser usado contra a verminose, gripe, antimicrobiano, antioxidante,